vamos ao que interessa. Eu vou começar por estabelecer uma ponte entre o dia de hoje e o dia de ontem e o que vamos hoje abordar. Ontem, com o Chiplica Eduardo e o diretor Carlos Gregório, ficou claro que fazer jornalismo pressupõe investigar, pressupõe pesquisar. Acho que assim sempre tenho a tarefa mais ou menos facilitada para o tema que convosco abordarei. Eu vou começar por dirigir uma palavra de apreço à organização do evento pela confiança e consideração. Dizer que é sempre motivo de muita satisfação abordar um tema tão atual quanto pertinente, embora saibamos, e aqui nós temos que dar a mão à palmatória, que a investigação continua ausente do nosso panorama jornalístico. Temos de admitir que quase não se faz jornalismo de investigação no nosso país. Aliás, por isso é que estamos aqui, para ver se encontramos, damos um passo, não é? Encontrar mecanismos, não é? Trocar ideias para inverter este estado de coisas. Num mundo transformado em aldeia global, né? Tomado pela desinformação, como agora foi dito, a investigação, não é? Que é a palavra-chave para definir jornalismo, ganha uma preponderância maior ainda. Ontem, quando falamos de saúde mental, a doutora tocou numa questão muito importante. Foi assim, atualmente, qualquer cidadão tem um telefone à disposição, não é? Tem o Facebook ou outras redes sociais, faz uma fotografia, não é? Toma conhecimento do fato, a PGR notificou um outro gestor, lá está ele a publicar, não cumprindo obviamente com as regras éticas de que falámos ontem, lá está ele a publicar. Onde é que se enquadra o jornalismo aqui? O jornalismo, por excelência, tem a obrigação de fazer muito melhor do que a publicação de um curioso. Portanto, tem a obrigação de fazer melhor por via justamente da investigação, não é? Desta pesquisa, não é? Do aprofundamento do facto e por via disto poder trazer à baila fatos pouco conhecidos pela sociedade, quer dizer, desvendar, não é? Desvendar mistérios, não é? Isto é que é fazer a investigação jornalística. Então, colocados os dados desses termos, devo dizer que este encontro, longe de representar, não é, uma aula, não é, até porque tenho aqui colegas de bancada, vai ser uma troca de experiência. O mais importante, na minha ótica, é que falemos, sim senhor, dos conceitos, mas é analisar até que ponto é que os conceitos, né, que são universais estão a ser aplicados por nós. Não basta termos os conceitos, se não colocarmos, não é, eles da prática de analisar até que ponto é que estamos a analisar. Já vimos que há uma ausência quase que total, não é, da investigação no panorama jornalístico em Angola, e o pouco que se faz, se é bem feito, não é? Se cumpre com todas as diretrizes que nos são exigidas pela investigação. Disse muito bem, não se trata também de um encontro para desfilar, não é? Para desfilar com conceitos, mas deste espaço de experiência, até porque vamos analisar aqui um objetivo específico deste ciclo formativo que nos propõe a Probonos, é desenvolver habilidade prática em técnicas de investigação. Sim, isto mesmo, companheiros, estamos aqui para desenvolver habilidades práticas, incutir em todo mundo que é necessário que façamos a investigação. Tudo aquilo que fizermos fora da investigação pode ser confundido com uma propaganda, com o jornalista aí a ser transformado em correia de transmissão. Não é isso que se pretende. O jornalista não pode ser visto como uma correia de transmissão, aquele que se limita a transmitir o que o governante anuncia, o que o presidente anuncia, sem checar, sem contraditório, portanto, sem aquele sentido crítico apurado. Portanto, tudo o que fizermos fora desta baliza
é tudo, repito, menos jornalismo no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, faz toda a diferença aqui explicar, esclarecer como é que se faz uma boa pesquisa jornalística aqui, com o apoio daquela disciplina que nós vimos nas universidades, não é? MIT, os métodos de investigação científica. Portanto, só que aqui vamos transportar para essa especificidade que tem que ver com o jornalismo. O jornalismo tem as suas especificidades e devemos observá-las para que façamos o enquadramento depois naquilo que são as diretrizes desta ciência, né? Os métodos de investigação científica, o MIC. Começo por estabelecer a diferença entre questionário e entrevista. Acho que é muito importante. Porquê? Porque na investigação científica vamos ter trabalhar com o questionário e com a entrevista. O que é o questionário? O questionário é um método que, na minha ótica, acaba por ser muito limitado, porque nós nos limitamos a endereçar perguntas para uma determinada fonte e não temos a oportunidade de confrontar, não é, as respostas que nos são dadas. Já a entrevista é o chamado discurso direto, o diálogo entre dois indivíduos, o entrevistador, não é, e aquele a quem a gente vai procurar ao máximo possível arrancar aquela informação que é, digamos, que não é conhecida do grande público. Aí podemos fazer as introduções se forem necessárias. Então, é algo diferente, por exemplo, daquele estilo que nós vimos com o Presidente da República. Os jornalistas no início iam ao Palácio, não é? Colocavam questões, eram vários batalhões, não é? Várias batalhas, aliás, de perguntas, e depois, em função da pergunta do Presidente, nós não tínhamos a oportunidade de retorquir, de voltar à carga, ou seja, parecia algo, uma verdade absoluta, aquilo que nos era dito pelo Presidente da República, mas não é isso que se pretende. Portanto, aí está a diferença entre o questionário, por exemplo, e a entrevista. Uma entrevista enquanto discurso direto, não é? O diálogo entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado é muito melhor, sobretudo quando depois nós a trabalhamos naquele sentido ping-pong, é muito usado no jornal, eu uso muito no jornal, ou seja, em que a gente não se limita a fazer a notícia, não é? A notícia em função da entrevista, a gente coloca as nossas perguntas e depois as respostas, aí chamamos de estilo ping-pong para o caso da imprensa. Então, o método de investigação científica, o que será? Serão aqueles caminhos pelos quais nós percorremos para chegarmos até um certo facto. São as técnicas que nós usamos para que possamos desvendar, portanto, um certo facto, quer dizer, pouco conhecido da sociedade, pouco conhecido pelo público ouvinte, pelo telespectador e pelo leitor. Portanto, aí sim estamos a fazer o jornalismo investigativo. Dito isto, eu gostava de dizer que a entrevista surge como uma conversa formal em que o entrevistador, portanto, vai acabar por dar resposta, não é, às lacunas do questionário. Tudo aquilo que nós não conseguimos obter no questionário, nós depois contornamos por via da entrevista. Aí vai ser um face, não é? Um face a face. Aí vamos poder colocar tudo e poder interromper a informação que nos está a ser passada pelo governante, seja por interlocutor for. Passemos então para a pesquisa. O que é a pesquisa? Colocamos em prática todos os passos para uma boa pesquisa jornalística. É importante que tenhamos em mente aquilo que queremos saber. Um bom passo para fazermos uma boa investigação científica é escolher o tema concreto, saber aquilo que se pretende. Infelizmente, nós notamos hoje que o jornalista faz a estrada, mas com muitas lacunas, não sabe ao certo aquilo que quer saber. Quando nós não sabemos o que queremos saber, estamos a criar confusão, não é? Entre o público leitor, o público ouvinte e o telespectador. A apresentação dos objetivos, o passo número 2, é muito importante.
Com esta reportagem, o meu objetivo é este ou aquele. Independentemente do que venhamos a encontrar no terreno, devemos, uma vez definido um certo método, levantar hipóteses, criar cenários. Né? São cenários que podem ou não a vir ser confirmados com o desenrolar do trabalho que fazemos. Depois temos o quarto ponto, é a redação, não é? Uma redação sem margem para dúvida entre a audiência. Estamos a falar de precisão e clareza na apresentação dos fatos. O ponto 5, eu elegi a revisão antes da publicação. E ontem falamos disso em alguns momentos, não é? Falamos da importância da figura do editor. Portanto, o Marcos vai apresentar um trabalho de investigação, vai publicar, mas terá sempre a participação do editor. Até no quadro daquilo que chamamos de divisão das responsabilidades. Portanto, o nosso trabalho está sujeito à crítica, à liberdade de expressão, pressupõe responsabilização também. Se por um lado é algo que nós buscamos, nós defendemos, somos defensor da liberdade de expressão, liberdade de imprensa melhor. Por outro, temos de perceber que há limites, há fronteiras. Portanto, isto tudo pressupõe responsabilização. E num órgão de informação, o trabalho é coletivo. Quando assim é, portanto, há divisão das responsabilidades. Portanto, o Marcos foi o autor da matéria, sim senhor, a matéria passou por quem? Passou pelo editor, eventualmente pelo diretor de informação, aí há aquela divisão das responsabilidades. Embora, em último caso, se assim acontecer, o autor da matéria é aquele que vai, digamos, arcar com todas as consequências jurídicas, né? E neste caso vai ter de recorrer a pro bono para a assistência de que falamos ontem. Não sei se em relação à investigação jornalística, né, aos bens de investigação jornalística, há aqui uma área em que possamos conversar, dialogar, aqui alguma dúvida, digamos. Não é bom quando não há pergunta. Superior de fazer jornalismo. Ou seja, explicando por dois modos. O jornalismo investigativo, tal como eu estava falando, pressupõe revelar o público, no verdadeiro sentido da palavra. Em função até dos vários conceitos, eu já agora procurei no material de apoio ter pesquisar, não é, versões muito próximas da nossa realidade, né? Ajustadas a nós. Eu me socorri ao manual de normas e procedimentos da Voz da América, né? Nós temos uma espécie de bíblia, né? Uma cartilha. Este manual é muito rico, fala muito de pesquisa jornalística, de investigação. Me socorri a ele, também ao livro Diamante de Sangue, né? de Rafael Marques, né, que é a coqueluche do jornalismo investigativo em Angola. Ele abordou este livro da perspectiva dos direitos humanos, não é? Investigou casos de violação de direitos humanos, portanto foi um bom apoio, e do jornalista português José Rodrigues, que tem da RTP, tem mais de 20 livros. É comunicação, ele também fala muito de investigação. A prova disso é que, a dada altura da sua carreira, ele decidiu, numa entrevista que ele concedeu a uma televisão, decidiu ir trabalhar para o Reino Unido, porque, segundo ele, precisava de se libertar das amarras, não é, do controle do Estado. A dada altura ele notou que havia algum controle do Estado em Portugal e decidiu trabalhar para o Reino Unido. São estas três fontes que me serviram de suporte. Agora, dito isto, não é, juntando, eu diria que o jornalismo investigativo, agora está a dizer o João Marcos, é a arte do aprofundamento dos fatos, é a arte que nos permite trazer material desconhecido, não é? Factos desconhecidos,
do grande público, não é? Nós vamos olhar para a investigação como uma arte, ou possível. Tendo em conta a hegemonia social do país se encontra, em que o jornalista não exerce a sua profissão com maior liberdade e as fontes, por sua vez, se fecham quanto a isso, quais são as técnicas que são usadas para aprofundar e revelar, né, coisas que se encontram ocultas? Sabemos nós que o Rafael Marques teve um financiamento, né, que possibilitou a fazer uma investigação que resultou na publicação desta obra, que é o Diamante Sangue. Agora, no nosso país, em que o Estado não financia jornalistas, ou as empresas não financiam jornalistas, como um jornalista pode se suceder quando existir a possibilidade para resolver ou procurar a resolução de um problema que deve estar escondido para que se torne venha à tona? Bom, meus caros, estas questões convém que anotem para depois convencer de votação. Então tem uma hora para fazer esta votação. Com as interrupções vai passar o tempo. Por favor, já tomem as devidas notas para no tempo certo colocarem as vossas questões. Não vai ser continuamente interrompido, não vamos conseguir fazer com. sim, mas neste caso Ok, agora vamos para técnicas de apuração de dados e entrevistas investigativas. Ok, quando falamos em técnicas de apuração de dados, estamos a falar ao conjunto de métodos, não é? E práticas utilizadas pelos jornalistas para recolher, não é? Verificar e até mesmo analisar as informações. Portanto, temos de partir do pressuposto de que uma boa investigação jornalística, uma boa reportagem jornalística exige verificação dos fatos. Aliás, uma reportagem, enquanto gênero jornalístico, só é reportagem se houver constatação, verificação dos fatos no terreno. É diferente da notícia. A notícia pode ser feita por via do telefonema, tome nota, dados e por aí fora. Mas se alguém disser que fez uma reportagem como tal, sem a constatação, vamos, para ser simpático, dizer, está a mentir, está a faltar com a verdade. Não se faz reportagem sem constatação. Ponto final, parágrafo. A apuração jornalística é como que a espinha dorsal de qualquer reportagem, esta apuração jornalística. É tão importante como a checagem dos fatos, né? A confrontação. No início desta abordagem, né, destaquei a importância do jornalismo de investigação, agora na era da desinformação. E aqui neste ponto podemos então aferir a relevância da apuração dos fatos neste mundo global e cada vez mais dinâmico. Volto a destacar, por isso, a verificação, né, / constatação, como elemento-chave neste processo, sem perder de vista o contacto com as fontes, né, que dominam um determinado facto, os intervenientes, como é óbvio, e a pesquisa de dados oficiais, seja mediante entrevistas ou consulta de documentos oficiais. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tudo aquilo que a gente apurar, inclusive, né, por via das fontes anónimas, até por uma questão de credibilização do nosso trabalho, é importante que a gente confirme depois, seja por evidências, seja por documentos, né? A prova documental é de extrema importância. Para quê? Para a gente dar suporte, né, ao que nos está a revelar uma fonte anónima que por um ou outro motivo não quer avançar a sua identidade. É basicamente por temer, não é? Temer represálias. É normalmente por isto que as fontes nos pedem
nos pedem este silêncio, né? A confidencialidade. Qualquer que seja a entrevista, né, que façamos no curso da nossa investigação, este género tem na função social uma característica muito importante, né? É essencial para a difusão do conhecimento, né? A formação de opinião. Perante uma reportagem, né, uma investigação, a gente apura os fatos, mas é sempre importante termos a opinião dos especialistas, de pessoas abalizadas numa determinada matéria, não é? Eu estou a falar de corrupção nos contratos públicos, por exemplo, até na hora dos exercícios práticos já publicados por mim, eu dou como exemplo os contratos públicos. Não é? Eu vou ouvir especialistas, não é? Especialistas em matéria de contratação pública, não é? Vai falar dos tipos de contratação, o jurista, não é? Para fazer análise, enquadramento jurídico, né? À luz da nossa legislação sobre contratação. Portanto, repito, é importante a opinião dos especialistas e o posicionamento crítico da sociedade. Falamos ontem, por exemplo, não é? Do Bom Dia da Rádio Eclésia, não é? O Bom Dia ouvinte, exatamente. É importante é natural que vamos ter pessoas que são especialistas numa área, mas também o cidadão comum, chamemos, tem o direito à palavra, tem o direito à opinião. Há sempre um parceiro daquele cidadão. Se também já aqui foi dito, um discurso direto na entrevista em torno do determinado tema terá, neste caso, na perspectiva da investigação, de ser conduzida por um profissional capaz de aprofundar. Aqui permitam-me que diga, por um profissional capaz de encostar as cordas, no bom sentido, claro, o entrevistado. Claro. O entrevistado não tem de passear a sua classe, não tem de se sentir à vontade, ou seja, porque nós conhecemos como é que são, não é, os entrevistados. Se forem então políticos, ele vai procurar despejar, e não pode ser sob o olhar atento ou sob o olhar impávido do jornalista, senão não consegue aquela informação, não é, picante, aquela informação que é desconhecida do público ouvinte. Portanto, eu sei que aqui eu digo, deve ser conduzida por um profissional capaz de aprofundar, né? Capaz de sacar do entrevistado o máximo de informação possível com seriosidade, não é? Fugir do mais do mesmo. Se for o mais do mesmo, não interessa a ninguém. Confiabilidade e precisão na investigação jornalística. Quando falamos em métodos para garantir confiabilidade, olhamos basicamente para um conjunto de estratégias que nos permitem construir confiança, não é, nas notícias que publicamos. Portanto, a notícia divulgada do Eduardo, do Manuel, tem de ser vista pelo leitor como um produto credível, não é? O consumidor, um produto credível, sem margem para desconfiança, não é? Sem margem para questionamentos. E um aspecto bastante relevante no jornalismo de investigação é a diversidade das fontes, é a pluralidade da informação. Há pouco falamos da importância de um jornalismo plural. É extremamente importante que as revelações de fontes anónimas, como já disse, venham depois a ser confirmadas por documentos oficiais ou as chamadas evidências. Bom, eu abro aqui parece para dizer que se calhar o momento não é para ferir ninguém deste daquele órgão, mas é para nos ajudar a perceber o que estamos aqui a fazer. Eu acho que é assustador, já agora, o nível de descrença, e todo mundo hoje, não é o Marcos quem o diz, todo mundo hoje acompanha os comentários, redes sociais e por aí fora. Estou a falar do nível de descrença por parte, né, da crítica social na prestação dos órgãos públicos. Uma vez mais, eu peço desculpas, mas temos de dizer isso com frontalidade, não é?
É mau quando a opinião pública deixa de acreditar em órgãos que caminham empurrados por nós, contribuintes. Portanto, o nível de descrença em relação à mídia pública hoje é algo que deve ser alterado, não é? É que eu digo aqui, talvez não seja este o espaço ideal, mas não há como ignorar esta realidade, não é? Até porque falamos de confiança e credibilidade. Claro que a ausência da investigação ajuda a explicar esta triste realidade. Também por isso, quando não há investigação, não é? Disse aqui, a investigação é ausente no panorama jornalístico angolano, nós vemos este nível de desconfiança. Portanto, o pouco que se faz, não estou aqui a puxar a brasa pela minha sardinha, o pouco, não é o suficiente, repito, o pouco que se faz ainda vem, não é? Com todas as dificuldades que podemos apontar, ainda vem da imprensa privada, tendo em conta aquela liberdade que aí reina. Diria eu, né? É claro que a ausência de investigação ajuda a explicar esta realidade. Não é que a mídia privada seja um pouco de virtudes, não, também tem os seus defeitos, também vamos dar nós a mão à palmatória, não é? Não é um pouco de virtudes, não é? Mas nos últimos anos, seguramente ao ritmo do quadro político do país, os últimos anos, digo eu, mostram uma comunicação social pública cada vez menos apreciada pelos consumidores. A confiabilidade tem uma estreita relação com a precisão, né? A precisão que é o lado do jornalismo que nos obriga a aplicar métodos cientificamente aprovados na investigação. A precisão reflete, no fundo, a lógica segundo a qual o profissional tem a consciência de que não pode falhar em momento algum. Ser preciso, ser conciso. Vários autores, não é? Com base no material de apoio a que eu me referi, com uma certa unanimidade, defendem mesmo a pesquisa de opiniões e uma rigorosa análise de conteúdos. Portanto, tudo isto nos ajuda a construir, não é? Credibilidade, a construir confiança. Casos concretos, não é? Versus conclusão. Eu acho que há um enorme campo aberto à investigação jornalística em Angola. Há um enorme. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há muitos focos em que a gente deve lá estar para investigar. Há muitos casos para a gente investigar. Inúmeros. É, portanto, imperioso que os profissionais se dediquem à investigação. A falta de prática, né, que é uma consequência da censura nas redações, também ajuda a explicar esta ausência de investigação. Porque a censura vai depois dar lugar, também dissemos ontem, vai dar lugar à autocensura. Em muitos casos, o meu chefe, não é? O diretor, ainda não me disse que, João, tu não podes publicar esta matéria. Eu mesmo é que tomo a dianteira. Conscientemente digo que não vou avançar porque não vai haver espaço para a minha reportagem. Aí está então a tal autocensura, que é fruto da censura. Em Angola, o campo aberto reside, olha aí vamos entrar para os todos frases, como já foi comunicado, na minha ótica, nos contratos públicos, né? São marcadas, são assinados via aí não da corrupção e promiscuidade, os contratos públicos de Angola. Não se sabe onde começa ou termina a ação do governante, também é empresário. Eu trago alguns exemplos e passarei a explicar com a brevidade que o tempo nos impõe. Dizendo já que um outro campo aberto à investigação são os direitos humanos, mas já lá chegarei. Eu vou começar nos contratos públicos. Não sei se a companhia pode ajudar. Okay. Tem uma matéria publicada no jornal, por mim, sim, não é, o online não dá, não é?
não fazemos dinheiro. Internacionalmente, para ilustrar. Se é uma empresa, se é uma de Luís Nunes, eu digo, né? Se é uma de Luís Nunes, com obras entregues pelo governo de Luís Nunes. Alguém quer. Isso diz alguma coisa? Há 12 objetos contratuais, mais uma nossa prova. Pronto, chegou o antigo governador da Vilhena, chegou a Vilhena, vindo, acho que na Vila. E há aqui muitos projetos adormecidos, mortos. E chamou uma atenção, de repente, começaram a mexer na iluminação pública. Pronto, e ficaram a anunciar para todo mundo, né? A partir de agora estamos a colocar iluminação pública, não se via. Tá bom, não é que isto seja mal, claro, longe disso é bom, né? Até porque precisamos de iluminação pública. Mas chamou uma atenção, quer dizer, a brevidade foi tão rápido que, sei lá. Procurei saber. Não basta o governador anunciar, nós estamos a por aí as palmas, lá está, apenas o jornalista vai, não é? Assustar com uma tal, não é? A tal corrente de transmissão a que me referi anteriormente, o senhor falando disso, tá bom, já está bonito. Reparem só, imaginem só, quer dizer, a promiscuidade, a imoralidade, o atropelo à lei da probidade pública, tudo. Ele só conseguiu a carregar sozinho, um só homem a carregar sozinho. Esta empresa, eu fui analisar os documentos, é do senhor governador. Ele é sócio dessa empresa, creio que sócio da sociedade, ele e a esposa, que são os proprietários da empresa. Os documentos sociais dizem tudo. Não houve concurso público, acho que já em Angola é o pão de cada dia. Foi um ajuste direto. Tá, a empresa dele. Quer dizer, isto é algo escancarado. Por muito menos, nós assistimos a eleições antecipadas em Portugal, quer dizer, por muito menos, que na verdade em Portugal, bom, não ficou assim algo provado, quer dizer, mas só aquelas ligações suspeitas, quer dizer, aquilo já deu lugar a eleições antecipadas. Portanto, a empresa dele, esta empresa, ainda que não fosse ele o dono, que está lá escrito ele, nós conseguimos, ainda que não fosse ele, é uma empresa que é subsidiária da Uma Tapalo. Está tudo junto, quer dizer, isso é tudo enriquecimento ilícito, tudo só num texto. Tá, aí. Um outro exemplo, faz favor. Então, em termos, acho que aqui de Benguela, esses são aqueles prédios, né? Condomínio, essa casa é um condomínio, lá que está agora abandonado, lá do Quero, aqueles prédios aqui que estão, pronto. A PGR, né? Aquela onda, né? Combate à corrupção, a PGR anunciou que o atual, né? Não, agora é assessor do Presidente da República, agora é ministro, perdão, agora é ministro, não, tu é assessor, queria, ela citou o nome dela para a PGR, né? Então, o senhor, já tá bom? Então, mas agora, eu sou um semanário, a sexta-feira, a segunda e terça-feira, já as rádios falando que segunda PGR, os engenheiros executantes, terá. Isto também faz parte da visão, né? O jornalista, quem tem jornalista. Eu, sexta-feira, não vou aparecer com aquilo que disseram os outros segunda e terça-feira, como é óbvio. Isto faz toda a diferença. Tem que se procurar saber. Bom, diz que é tudo bem. Como é que a PGR chegou até. Como é que. Mais dados, o que falta? Porque não também ouvir o próprio Visal, claro. Não convinha, se calhar, porque o Visal havia apresentado a sua defesa, né? E se calhar
não seria nada benéfico, né, para quem apregoa a luta contra a corrupção. Fomos lá, vasculhar. Na verdade, a empresa que promoveu um senhor, o é sócio, o senhor Rosário. E lá, ok. O Rosário é uma figura, o senhor Rosário é uma figura ligada ao engenheiro Isaac dos Anjos. Ele é que serviu de fio condutor para a PGR, né, apreender o condomínio. Lá eu vi, isso começa assim, aí ele a proximidade com o sócio dele. Quer dizer, no fundo não aparece o nome dele, mas ele, só que eu a dizer agora, né, isso aqui é nós, entre jornalistas, não aparece o nome dele. Mas também, como falamos em jornalismo plural, não basta, quer dizer, eu dei voz, e eu, como eu sei que é o dia do dirigente que gosta, tem a língua bem, ele gosta de falar, aí pronto, diz a PGR, dissemos ontem, quer dizer, não há aqui fontes, são as melhores, ou as seguras, ou... Não, até diz o Presidente da República deve ser questionado, a PGR falou, mas tudo bem, falou isso, mas tem direito de se defender. Ele falou também, pá, de facto, o que está a dizer é verdade, a empresa promotora é isso. Depois da minha investigação, é do senhor, assim, é do senhor, nosso, é um senhor, uma pessoa ligada, que enquanto esteve cá em Nenguera, ele é uma espécie de governador sombra. Ele era amigo, mas os diretores policiais tinham medo dele, ele que mandava, uma espécie, ele era um governador sombra. Portanto, daí a ligação, fomos buscar as coisas, e ouvir todas para ouvir o próprio juizado, também tem direito a apresentar a defesa. Então aí está o tal pluralismo, quer dizer, dar voz a todo mundo. Então, são estes exemplos, como poderia ter dado outros exemplos, para dizer que os contratos públicos são um bom nicho para nós jornalistas. Aí reside talvez o maior foco de corrupção no nosso país. Porquê? Porque os governantes oferecem empreitadas para as suas empresas, para as empresas dos seus amigos, e isso não ajuda a combater a corrupção nessa hora. É um desafio para nós desvendar, destruir esta teia. Um outro aspecto que eu disse tem muito a ver com os direitos humanos, também dá em boas investigações. A situação, por exemplo, dos nossos reclusos nas cadeias, aquilo é deplorável. O paciente no hospital que não tem medicamento, que é obrigado a adquirir medicamento, nem tem capacidade de espécie. Se o hospital, a gente ouve constantemente, o governo aprovou aquilo para a questão de medicamentos, vou já terminar, a questão de medicamentos, então como justifica que não haja medicamentos nos hospitais? Para onde é que vão os medicamentos? Nós estamos a encontrar nas farmácias. Um caso que é, agora sim para fechar, que é muito preocupante, de que falávamos há pouco tempo aí antes de coisa, a questão da fome. Depois nós temos o presidente aqui na Feira dos Municípios a afirmar que em 2004 nós produzimos milhares de toneladas de alimentos por aí fora. Agora acho que não vou despertar concorrência, é um trabalho que eu estou a preparar, a aprofundar, para tentar desconstruir isso. Ele fala em 2024, que é um ano em que, segundo o próprio INE, que é um órgão oficial, não é? O Instituto Nacional de Estatística, diz que 7 em cada 10 famílias angolanas não têm comida, estão à beira da insegurança alimentar. Mas tu tens o Presidente da República a dizer que para produzirmos milhares de toneladas, as agências da ONU dizem que a situação da insegurança alimentar aguda no nosso país é grave. Aí temos um presidente que está numa outra Angola, se calhar, que é diferente daquela que nós vemos. Depois dir-me-ão,
há muita comida que acaba por acontecer nas zonas rurais do campo. Então o governo aprovou agora os 500 caminhões para facilitar a transportação de bens alimentares. Onde é que estão os 500 caminhões? Ora, até podemos dizer também, as estradas, então onde é que está o Plano Nacional de Conservação e Reparação de Estradas? Portanto, a cada justificação do governo, quer dizer, nós vamos sempre buscar uma forma de questionar o que eles estão a dizer. Porque a situação da fome está demais, não dá. E depois o PR vai dizer que produziu. Não pode. Quando os números dizem que há muita insegurança alimentar. Portanto, para fechar mesmo, temos de aprofundar a investigação no jornalismo. Tem que ser uma conquista nossa. Já sei que há censura, há aquela pet nas redações, mas se nós nos limitamos a dizer a censura, isso não vai passar para... Nós é que temos de conquistar para nós, ninguém vai fazer isso por nós. Se não formos nós, quer dizer, porque o poder está contente, está satisfeito com o estado de coisas. Queremos ser nós a conquistar tudo e mais alguma coisa. Muito obrigado, caros colegas, e vamos conversar. Uma coisa, na linha que o doutor falou, para auxiliar na investigação, vamos desenvolver um portal chamado Portal de Transparência Pública. Quem vai acessar vai encontrar todos os orçamentos gerais do Estado, onde é alocado, vai encontrar tudo dentro do portal. Também já agora, nós também jornalistas, né? A ver, dar uma palmatória, não temos hábito às vezes de consultar os documentos oficiais, às vezes é que nos dão muita pista. Ir ao site do Serviço Nacional de Contratação Pública, ir ao site do Ministério das Finanças, quer dizer, aí a gente pode encontrar muita coisinha escondida. Sim, mas, Marcos, essa questão dos portais, da digitalização, tudo bem, só que muitas vezes nós não encontramos dados locais. Os dados locais são difíceis. Os dados da província. Mas hoje tem, pronto, ok. Hoje é uma coisa, eu não sei o problema, mas para mim hoje é um documento difícil de ler. Eu tenho dificuldade de ler hoje. Se nós formos a chamar um responsável do governo a ler hoje, vai nos ler mesmo da perspectiva deles. Calma, vou te ajudar, desculpa lá. Já que estava a investigar, minha querida, é óbvio que tu não vais entregar o ouro ao bandido. Também não vais a um indivíduo do governo. Lá está, foi o que eu falei, a questão das opiniões. Vai a um especialista, a uma fonte independente. Esse sim é que te vai. Porque concordo contigo, é complexo o orçamento geral do Estado, mas nós jornalistas temos de nos socorrer a estas fontes fidedignas. Mas agora, a minha questão, lancei mesmo essa questão aqui da leitura dos documentos e tudo mais, por causa daquela questão que o Marcos falou, né? Não deixar o entrevistado nunca contar. Exatamente, sim. A nós também, nos falta a investigação, estudo mesmo. Até porque estudar sobre o assunto. E ter presente o conceito de entrevista, mesmo, é o discurso, o diálogo entre, não é? As duas, exatamente. De modo a que você obtenha o maior número de informação possível, daquelas objetivos picantes, daquelas desconhecidas, que são desconhecidas do grande, porque é verdade, sim. Tem de encostar as cordas do entrevistado. Só que a minha questão é, nós temos o problema das fontes. Sim, é verdade. O Marcos, eu entendo o problema do Marcos. Não, é assim. Eu quero dizer é isto mesmo, né, Sim. Agora estamos vendo num período, temos mais 10 minutos para o período de perguntas Ok. e respostas. Então, na cena da Carla, se outras pessoas também quiserem, vão responder uma a uma, por Só para inscrições. concluir, ok? Sim, eu entendo o Marcos, porque o Marcos escreve para um jornal impresso e não é diário. Não é diário. Exatamente, ok. Tem essa margem, exatamente. Tem essa margem. Nós, por exemplo, estamos na rádio em que, primeiro, temos aquela questão do furo, temos a questão da urgência.
urgência da atualidade, de ter sempre que atualizar. Muitas vezes, confesso que nós não vamos muito a fundo. É o trabalho que o Marcos faz. Eu também, desculpa lá, uma investigação eu não faço toda a semana, também não é para não é toda a semana. Mas convenhamos que o Marcos tem mais tempo. Tem mais? Ok, ok. Mas eu falo do problema das fontes, porque não sei se é Não é genérico, não é só para Carla. O acesso às fontes. Os jornalistas, os órgãos, né? É claro, o Marcos vai apresentar aqui o seu cambalacho para ter essas fontes assim tão seguras, nossas fontes. Nós vamos lá, nós temos conhecimento do fato. Vamos para as fontes, elas se recusam a falar. Nós também não sabemos deixar de fazer o nosso trabalho. Porque eles não falam. Também, desculpa, temos que criar empatia. Se calhar, pronto, né? Não sou veterano, como o meu Ramiro Aleixo, ok, mas durante esse tempo todo, né, tu tens esse tempo, vamos construir amizade, sabe, ter essa empatia, o jornalista, porque é o seguinte, vamos ver, e isso, infelizmente, temos isso em Benguela, aqui terra, fala, você é jornalista, tem que ser amigo do povo, sabe? Não pode, tipo, se dar de bué. Falar assim, não, porque você perde informação. Se tu não fores amiga do povo, não vai para. É aquela simpatia, isso faz parte também. Mas assim, A senhorita, toda hora, cara trombuda, cara, isso ninguém te vai dar informação. Na suborno é crime. Mas entendeu qual é? Sim, tá, ok, exatamente, ok. Sim, eu falo, a minha questão é essa, das fontes, né? A abertura das fontes. E ontem até já passamos com o Dr. Carlos, já tivemos do Carlos, existe uma lei. Nós falamos nas instituições. Sim, a lei, ok, exatamente, aprendemos, ok. Vamos supor, uma escreve muito sobre matérias de contratação pública, sobre empresas. Sabemos que se temos informação sobre uma empresa, temos que ir para o guichê das empresas ou para as próprias instituições que reconhecem empresas. Mas também, agora tu dá dica. A AGT, mas tem que ir lá, a AGT tem isso, do Diário da República. Eu normalmente gosto de. É claro que eu confio na minha fonte, que recomendo a AGT e tal. Mas é uma questão até de cuidado, de decisão. Podes vai ao Diário da República, ver a ele mesmo, casa com isso e. Sim. Então, gostaria mais desses beabás. Tá, cara, não vou dizer que a minha fonte tem que fazer, mas como você vai dizer a cara? Não vou querer dizer que vai revelar isso às fontes. Poxa. Mas pelo menos o beabá para nós começarmos a aprofundar a investigação jornalística, porque principalmente nós da rádio, nós do jornal, assim, do jornalismo muito diário, muito atual, fica complicado nós aprofundarmos as coisas. Essa é a primeira questão. Depois, a outra questão, se calhar não me lembro, ok. O jornalismo investigativo, eu acho que tem um perigo, sim. Você faz uma investigação durante tanto tempo e às vezes uma matéria que está em alta, é atual, né? É um fato inédito. Então, todos os fatos, por exemplo, esse fato do terrorismo, todos os dias vão tendo atualizações. Muito bem. Não corre-se risco nessa jornada de investigação. Mas agora a Rússia negou, diz que ao contrário do governo, o governo diz que não, a Rússia não recebeu nada, nenhuma informação. Também, não se corre o risco de, às vezes, deixar a investigação toda, durante uma semana, um mês, e no mesmo dia da tua publicação, tudo aquilo que você... Cenário alterado. Sim. Toda a profissão tem os seus riscos, cara. Agora, você deve fazer o quê? Deve ajustar a tua investigação ao cenário vigente. Ou seja, há muitos casos em que às vezes a gente tem uma matéria preparada, pode não ser resultado de uma investigação, uma notícia, por exemplo, não é? A notícia não é publicada hoje no jornal porque, por exemplo, faltou espaço, né? O jornal teve de priorizar naturalmente aquelas com maior valor noticioso. Agora, tu vais publicar daqui a uma semana. É natural que tu tens de ter atenção se as peças continuam as mesmas, né? Se o cenário continua atual. Caso contrário, é aquilo que a gente vai ter de atualizar a tua notícia, ou seja, vais ter de conformar a matéria ao momento atual, ao cenário atual. São as tais da profissão, sim senhor, assim é normal. Tem mais duas questões aí.
portal do Ministério das Finanças é um portal, digo hoje, com mais dados. Eu gostaria de pegar também na Carla, que por vezes nos falta essa deslocação, essa descentralização, para saber quanto é que um município, quanto tem que uma província, quanto é um orçamento para uma província, quanto é que um orçamento para um município. Porque por vezes nós, sendo não especialistas na área, você vê uma obra que vem em 5 orçamentos. Ou seja, em muitos casos, isso acontece muitas vezes. Isso também assim, facilita também o roubo. Mas acontece muitas vezes quando uma obra, não é, está projetada para 2000. Às vezes não há captação financeira, passa para hoje 2021. Não havendo 2022, acontece muito. Mas também há aqueles casos em que uma obra já executada em 2022 aparece no orçamento de 2024. Acontece também esses casos. Agora, como o portal do Ministério das Finanças não te apresenta, né, que às vezes é bom você consultar mesmo hoje é o orçamento da sua província ou o próprio PIB, o Programa de Investimentos Públicos. Aí, como não dizer para não, e depois questionar o GEP, que é o Gabinete de Estudo, mas questionar porque você já tem a tua bagagem suficientemente cheia, né, para ir confrontar. É só mesmo para ir pegar o contraditório, não é? O tal pluralismo que estamos aqui a referir. É basicamente isso, para ir pegar, mas tu vais ao GEP, né, tu vais ao governo muito bem munido. Carla, outro aspecto que você trouxe para aqui para discutir, eu devo fazer este comentário. Nós jornalistas também devemos desconfiar muito. Porque às vezes eu noto isto. Quer dizer, por tudo e por nada já se tem que colocar, o governador já abriu, quer dizer, o político, sabe, o político mente. Ou melhor, para ser simpático, omite. Não podemos escorregar logo a primeira. Não podemos. Todo mundo quer ser, né, o primeiro, não podemos dar, nem tempo a pressa. Ele falou isso, então se no ano passado tinha dito o inverso, como é que agora já é assim? O que é que se passa? Tem que questionar. Por isso é que houve foi no Hospital Geral, né, Hospital Geral de Benguela, que se tornou viral nas redes sociais, que é o Rui Falcão. O hospital é um trabalho público, quer dizer, no fundo ele quis me perguntar o que você tem a ver com isso. Eu perguntei porque isso o senhor é um agente público. O político, quando não tem argumentos, quer dizer, parte para a agressividade, está a falar de camisa, minha camisa ou meias, quer dizer, o que tem a ver com o que estamos aqui a tratar? Eu perguntei para o senhor, o que isso tem a ver com a que as meias têm a ver com o hospital que estamos aqui a tratar? O político gosta, mas assim faz parte também do trabalho dele. O importante é que não é a primeira ofensa, você vai desmotivar, isso vai acontecer sempre, isso não é. Aí é, desculpa. Uma das dificuldades é. Mas você já está breve, tá? Sim. Direto. Tá bem. Uma das dificuldades é ver as obras concluídas, mas sempre para cá existe a placa de memória. Você sabe quando é que a obra começou, quando é que a obra vai terminar, quando é que a obra foi. É muita coincidência. Sim. Para quem escreve isso, essa gente vai ficar fumando. Daqui a pouco vai estar escrito no online. O novo governador do Galifão, lá no Palácio, acho que foi o Pedro Schindler, né? Cara, colocou essa questão. Ele disse, doravante, já não vão ter mais obras sem aquele placar que fala do orçamento, do tempo, não sei o quê, agora comigo tudo vai mudar. Ele estava como político, eu digo, não quero o político foge da verdade. Ele garantiu isso há 2 meses. E ele mesmo garantiu isso. E depois, algumas semanas depois, lançou uma obra sem nada, sem orçamento, sem... É isso que a gente tem que fazer. Isso. Quer dizer, nem o GEP me falou do orçamento,
nem a área de contratação pública do governo fora do orçamento. Quer dizer, eles só estão só a fazer que a pressão popular, né, está a ser pressionado, a iluminação pública da via, que é uma via perigosa, da via, quer dizer, ele prometeu corrigir o outro, né, as falhas do senhor do governador Luís Nunes. Ele não só não está a corrigir, como está a cometer a mesma falha. E os jornalistas têm de atacar isso. Isto sim é facto relevante. Vamos lá esperar que segunda-feira para não ligar para a redação. Isso é. Ok, a questão mais duas só para. Sim. Muitas das vezes, não sei se queremos tentar confrontar atividades críticas, porque por causa dos maiores medos que eles têm profissionado. Medo que eles têm? Têm profissionado, têm. Meio medo, né? Sim. Ok. Por que eu digo isso? Eu digo isso na perspectiva de que a maior parte dos órgãos de comunicação social são dominados pela governação. Sim. São dominados pela governação. Então, o jornalista, a não ser que seja um órgão independente ou um órgão privado, tipo a Eclésia, no momento eu tenho ido à Eclésia, se a gente mencionar a Rádio Benguela, dificilmente não vai acontecer. E muitas das vezes isso vai mesmo buscar aquilo que é a questão do jornalismo administrativo. Vai buscar. Sim, vai buscar. Agora, eu tenho uma questão. O doutor Carolina Márcio disse que os sítios que têm precisam de uma boa investigação são os serviços penitenciários e sociais. Dê exemplo, né? Chama direitos humanos. Ok, E também mencionou a questão de familiarizar-se com as fontes. E para a ideia da casa, veio que é difícil familiarizar com as fontes, porque muitas das vezes encontramos infelizmente em questão do jornalismo da idade, o que a gente deve fazer para poder subtrair a capacidade das fontes não possíveis? O que a gente deve fazer nesses atos? Sim, eu estou a ver. No caso dos serviços penitenciários. Permita só, já, eu posso dizer, não é para o serviço de rádio, não. Quando falamos em metodologia de investigação jornalística, isso é para todo mundo. Não há aqui o que se faz em rádio, faz no jornal, faz em televisão. Portanto, os métodos são os métodos. Em relação a isso, eu percebo. Isso é um processo, né? É um processo. Porque temos que ter em conta que as fontes também analisam, não é, a prestação de cada jornalista, não é? Isto é um processo. Quer dizer, a gente vai construindo o nosso nome, né? Por exemplo, falei em empatia e tal, né? Empatia, a gente vai construir para quem é? É para ver lá, o Rafael Marques, que é o toque dele, são anos e anos, e quer dizer, e ele oferece segurança às suas fontes. Quer dizer, as fontes estão satisfeitas com a prestação deles. E eu também, quando sou contactado, dizia para se calhar, por algum motivo, eu sou contactado, não é? Para ele falou comigo, para ter eu falei, procurar não defraudar, não é? A informação que me é prestada pela fonte. Por exemplo, os serviços prisionais. Lá está, não sei se andei muito, ando muito, eu tenho amigos, ele trabalha, ele sabe, veja lá qual é a situação diária do recluso. Eu já consegui falar, entrevistar reclusos a partir da cadeia. No fundo, lá não, quer dizer, é algo rápido, você entrevistou ele, te deu a dica, o final acabou, desligou para aí, não posso falar por mais tempo.
Tenho reclusos, por acaso, reclusos, que não digo amigos, mas que nos conhecem, que me conhecem. Epa, quer dizer, epa, aqui, epa, não temos alimentação há não sei quanto tempo, a qualidade da alimentação e por aí fora. Portanto, é mesmo um processo com o tempo a gente vai ganhar traquejo, não é? A gente vai ser vencido. Ontem, por exemplo, o diretor disse o seguinte: como é que um indivíduo de 18 anos, né, já é membro já é especialista, não é? Em jornalismo desportivo, né? Vamos partir depois de 18 anos, está a começar agora. Pronto, faz sentido, está, se calhar falta tempo, né? Falta tempo de estrada, né? Para ser. É bom também não queimar etapas, exatamente. Mas agora, como diz, o importante é insistir, é termos a noção, aliás, por isso é que um dos objetivos específicos mesmo da ProBox, temos a noção de que devemos investigar. À vontade. Okay. Eu acho, a meu ponto de vista, eu acho que a situação já não é das melhores. E também o quadro político vigente não ajuda. Não ajuda porque acho que o quadro piorou bastante dos últimos anos para cá. Quando no início, e temos de ser claro aqui, quando falamos no início, estamos a dizer, na vigência do presidente João Lourenço, nós pensávamos que fosse ter aquela abertura, né, que nos permite fazer bem o nosso trabalho. Mas estamos a ver agora que a situação acelerou. Quer dizer, a tesoura está mais afiada, não é? Nos órgãos públicos principalmente. Como é que normalmente o regime gosta de atacar a empresa privada? Em tempo, vocês se aperceberam que uma edição toda dos novos jornais não foi impressa na gráfica, na Dama. A Dama era aquela gráfica, né? Era dos generais Copeliva e tal, o governo apreendeu porque, né, no âmbito da luta, a Dama está nas mãos do sistema. Aquela que vem na capa do ambiente do Ministério da Mincha, depois tivemos de distribuir o PDF e colocamos online. Por que o jornal, um jornal vai para a gráfica e não sai do nada para a justificação? Problemas técnicos. Mas a maneira de o regime. O nosso país, nós tínhamos muitos jornais, os chamados jornais de fim de semana, os Agora, do Semanário Angolense, o Angolense. Quer dizer, compraram os jornais só para fechar. Isso até é pecado, vamos falar como cristão. Quer dizer, compraram os jornais, gente foi para o desemprego, né? Só porque o regime tinha de comprar os jornais, quer dizer, para calar os jornalistas. Aí, quer dizer, é claro que o futuro não nos reserva algo promissor, algo diferente, mas eu repito, temos de ser nós, temos de lutar, as conquistas têm de ser nossas. Ninguém vai fazer nada por nós. Lá está, temos de assumir os riscos, sim, proteção. Temos de assumir alguns riscos. O jornalista pode estar à mercê, não é? À mercê deste ambiente hostil, também de que falamos ontem. Porque esse ambiente hostil, isso rebenta connosco psicologicamente. Dá cabo da saúde mental. Vamos ter de recorrer sempre à doutora. A última questão, depois eu fechar. Não, a minha questão é o seguinte: se olharmos pelo jornalismo que temos, sobretudo o investigativo, podemos aqui afirmar que também tudo depende do interesse de determinado órgão em especializar. Exatamente. Nós no dia a dia, em termos de gênero jornalístico, é mais a notícia, que é o do dia a dia. Exatamente. Quase não se faz nas reportagens investigativas, exatamente. Mas não se faz a reportagem, porque as pessoas querem estar a informar todos os dias.
No nosso caso, tudo também depende do interesse, porque eu investigo muito questões ligadas às alterações climáticas, sobretudo na Zona Sul. E tenho fontes nessas localidades. Eles próprios me contactam, as fontes locais que me contactam. Olha, agora a situação é essa. O último caso que eu investiguei foi sobre a questão não da seca, mas sim dos refugiados climáticos. Os angolanos que tinham ido à Namíbia vieram por causa das eleições e depois encerraram. Eles próprios me ligaram lá, encerraram, sem muita explicação, o acampamento. Quando fui lá, obtive toda a informação, mas como houve muitas acusações de morte, as autoridades não aceitaram falar. Sim, se travaram, exatamente. Primeiro a administração remeteu à Casa Militar, por ser o órgão que estava a tutelar aquele acampamento, e a Casa Militar e o documento que eu remeti até hoje não me responde. Mas eu publiquei. Claro. Só para fazer recordar, já estamos a terminar, acho que isso não é nenhum ensinamento, mesmo para fazer recordar, é sempre bom na lista de tarefa. Quando nós não temos sucesso no contacto, não é com a fonte social, contactamos por mais de não sei quantas vezes, não foi possível, isso é muito importante. E agora já. Mas tem que provar, no caso. Sim, é bom sim, olha, os fontes hoje em dia ajudam a provar que nós contactamos efetivamente. Desculpa, é preferível que as instituições oficiais melhor documentado. Também não é por assim, vamos ter paciência a escrever e tal. E até quando a gente deposita um documento, é bom regressarmos com o visto deles, para depois não ter mais problema. Atenção a hora, Ok. Essa questão aqui, só debater essa questão da escrever, para nós é muito difícil. Sim, é algo pontual, né? Estou a perceber às vezes. Não, mas para este caso, está a preparar um trabalho submeta-te só para evitar. Em questão da rádio, estamos a trabalhar hoje com o jornal. Sim, percebo, exatamente. Sim. Tem de ir para o jornal das 13. Não, esquece isso. Os documentos têm prazo, tem muitas burocracias. Vou fechar a dizer que quando fala para também informar todos os dias, atenção, podemos investigar sim senhor, mas isso não nos impede, né, de informar todos os dias, sobretudo o jornalismo, não é? Online. Nós temos aqui a agência Angola Press, né? Temos os portais, aí podemos sim senhor, aconteceu o facto, noticiou, isso não tem causa isso, mas posteriormente é aprofundar e desenvolver a investigação. Colegas, muito obrigado. Se tiver falhado, vai estar melhor na próxima. Uma salva de palmas.